A manchete é: cobertura maniqueísta da guerra na Ucrânia transforma Volodymyr Zelensky em herói. No começo dos anos 90, quando ainda se fumava dentro dos restaurantes e quando as crianças eram transportadas no porta-malas dos carros, duas coisas estavam acontecendo. Surgiu assim um interesse súbito, repentino, pelas profecias de Nostradamus e, ao mesmo tempo, uma guerra estourou no Oriente Médio. O Iraque, liderado por um tal lá de Saddam Hussein, deu de invadir o Kuwait. Aconteceu o esperado, né? Tropas americanas, tropas dos Estados Unidos, chegaram para interferir. A guerra explode no Golfo Pérsico. Começou assim a Guerra do Golfo, que entrou para a história como o primeiro grande conflito bélico televisionado, tudo ao vivaço. Agora soma essa cobertura televisiva muito intensa com aquele interesse súbito por Nostradamus, e você tem isso aí, ó. O que está acontecendo na Terra também está escrito no céu. E Nostradamus previu tudo isso há 4 séculos. De acordo com Nostradamus, justamente na véspera do ano 2000 haveria uma grande invasão maometana sob a liderança do 7º anticristo. O primeiro foi Nero, na Roma Antiga, e o mais importante até agora foi Hitler, na Alemanha nazista. Este novo anticristo já foi confundido com o Ayatollah Khomeini, mas parece se encaixar melhor na figura de Saddam Hussein. Nostradamus previu ainda que haveria um eclipse solar antes do momento do conflito. E amanhã, no dia seguinte ao prazo para o início da guerra no Golfo, vai haver um eclipse solar. E o deserto vai ficar à sombra. A astrologia diz que o céu vai ter um desenho assim nesta madrugada. Haverá uma conjunção de planetas de extrema força aqui no signo de Capricórnio. E esse é um fenômeno que não acontece há mais de 6 séculos. O que mostram os mapas do Iraque e dos Estados Unidos para essa madrugada, ali na hora H? A concentração planetária aqui está fortíssima. Inclusive com planetas lentos que levam muito tempo para chegar aí. Vamos lá, por que eu tô te mostrando esse negócio? Por que eu tô te mostrando uma reportagem tão velha do Jornal Nacional? Eu tô te mostrando isso para que você perceba que as coberturas de guerra, elas invariavelmente tendem a ser simplistas e maniqueístas. Tendem a tratar um lado como o bem e outro lado como o mal. Pensa no que aconteceu uns 10 anos depois disso aí. Pois é, as tropas dos Estados Unidos invadiram o Iraque, contando para o mundo inteiro a história de que os caras lá tinham armas de destruição em massa, armas químicas. Armas químicas. O que é arma química? Uma arma que, por exemplo, jogam um vírus de uma arma química que pode matar, como a AIDS, por exemplo. Jogam um vírus que tem aquela febre que em 1900 e não sei quanto matou milhões de pessoas, dizimou, quase acabou com a população do mundo. Primeiro que essa definição de arma química aí tá toda cagada, segundo que era mentira, né? As tais armas nunca apareceram e os Estados Unidos também não estavam lá para levar a democracia pro Iraque, não. Longe disso. A passagem do tempo mostrou que os interesses naquele conflito eram muito mais complexos que essa história aí de bem contra o mal, que essa história de autocrata contra democrata. Tinha muito mais a ver com empresa de petróleo, com fabricante de armas, com empreiteiras. Até o Brasil aí diz que se entrasse no conflito lucraria alguma coisa. Fui visitar o Bush quando ele fez uma pregação de uns 40 minutos para mim, mostrando a importância de derrotar o terrorismo e fazendo um apelo para que o Brasil participasse dessa luta extraordinária para acabar com o terrorismo e invadir o Iraque. Eu simplesmente disse ao presidente Bush: presidente, eu não conheço Saddam Hussein. O Iraque fica a quase 14 mil quilômetros de distância do meu país. E a cobertura da guerra, ela obviamente varia dependendo de onde você está. Se os Estados Unidos vendiam essa incursão no Iraque como uma necessária luta contra o terrorismo, como uma empreitada democrata, os iraquianos viam a coisa por outro viés, né? Alguns jornalistas lá
perderam a paciência. Um jornalista iraquiano jogou os sapatos contra o presidente dos Estados Unidos, George Bush, e o chamou de cachorro durante a entrevista coletiva com o primeiro-ministro do Iraque. O repórter foi detido. Agora pula para o nosso momento atual e você vai ver basicamente as mesmas coisas acontecendo. É claro que o Jornal Nacional ainda não usou o Nostradamus para pintar o Putin como o novo anticristo, mas está faltando pouco, hein? Até porque esculachar o Putin é moleza. Estamos falando de um cara que está há uns 20 anos no poder, usando métodos para lá de contestáveis. Estamos falando de um líder que é conhecido por perseguir a população LGBT, por sabotar eleições mundo afora, e é um cara que acaba de invadir uma nação que deveria ser soberana. Também é um cara que faz uns discursos meio sinistros e não hesita ao colocar a carta nuclear na mesa. Putin é sim tudo isso e mais um pouco, mas isso não significa que a OTAN, a aliança militar que nasceu para combater a União Soviética, não esteja completamente obsoleta. O que deveria ser uma aliança em nome da segurança e da estabilidade está oferecendo ao mundo o exato contrário: insegurança e instabilidade. Ouça aí o Noam Chomsky. I mean, if NATO was there to defend the West from the Russians, why is it now expanding right to the borders of Russia? Well, going on to Ukraine, Mearsheimer's point is that for any Russian leader, whoever it might be, Mahatma Gandhi, Ukraine is right at the core of their geostrategic concerns. For Ukraine to be taken into NATO, which is what is repeatedly threatened, would be a very serious threat to Russian security. Há muitos interesses em jogo, um jogo que é complexo e muito difícil de acompanhar. E assim, a dificuldade para acompanhar, ela só aumenta quando qualquer mínima tentativa de compreensão é confundida com a defesa de um dos lados. Quer dizer que você acha que a Rússia está certa de invadir, que ela estava sendo ameaçada e que o Zelensky tem que abandonar o governo? Não falei isso em nenhum momento. Guga, não precisa me dar lição disso, tá? Isso eu estou falando agora. Não, é só dizer, vou fazer um comentário aqui. Os países do leste europeu que entraram para a União Europeia ou para a NATO foi por decisão deles. Esse tipo de maniqueísmo tem resultado numa celebração perigosíssima do Volodymyr Zelensky, o comediante que aparecia na televisão metralhando o parlamento, ao ser eleito, dissolveu o parlamento. O novo presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, tomou posse nesta segunda-feira e anunciou a dissolução do parlamento, medida para buscar uma maioria favorável a seu governo. Mas é herói mesmo assim, saca só. Zelensky, de comediante a herói na Ucrânia. Quem é Zelensky? O comediante que virou presidente e herói da Ucrânia. Volodymyr Zelensky representa seu melhor papel como líder em tempos de guerra. Meio ridículo, né? Com a palavra Jamil Chad. Não, mas isso é só os malvados russos contra os bonzinhos americanos. Ou, ao contrário, né, que são os malvados americanos contra as vítimas russas. É muito mais complexo do que isso. Né? Sempre é mais complexo. A área cinza ela é gigantesca entre o branco e o preto. Ela é, na verdade, muito maior do que o branco e o preto. Então, você explicar que essa área cinzenta é onde está a história, é o nosso desafio de jornalista. Né? Eu me coloco esse desafio todos os dias, não para complicar a história, mas para mostrar que não existe uma resposta óbvia, que não existe uma resposta... Não, mas é só fazer isso que... Não é. Eu sinceramente não sei o que é mais perigoso, se acreditar num profeta, como Nostradamus, ou num herói, como Zelensky. Para continuar fazendo conteúdo e, quem sabe, expandir o projeto, o Meteoro depende de contribuições. A chave Pix do canal é essa aí, pixmeteoro@gmail.com. Você pode ajudar, mas claro, só se você quiser. Muito obrigada por ver esse vídeo até o final.